Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal decide manter o ex-ministro Antônio Palocci em prisão preventiva. A repórter Carla Lucena acompanhou a sessão e tem os detalhes para a gente. Carla, boa noite. Olá, William. Boa noite para você, boa noite a todos. A decisão de manter a prisão preventiva do ex-ministro Antônio Palocci foi por maioria 7-4. Lembrando que o pedido de habeas corpus da defesa de Palocci começou a ser julgado na sessão de ontem. Inicialmente, os ministros decidiram não analisar o pedido da defesa e logo em seguida foi colocada a possibilidade de conceder o chamado habeas corpus de ofício, que é quando há alguma ilegalidade na prisão. O julgamento da concessão desse habeas corpus, então, foi finalizado hoje e os ministros entenderam que não há ilegalidade e nem também excesso de duração da prisão preventiva do ex-ministro. Antônio Palocci está preso em Curitiba desde setembro de 2016. No ano passado, no meio do ano, o ex-ministro foi condenado pela Justiça Federal pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. A pena dele é de 12 anos, 2 meses e 20 dias de prisão no regime fechado. Vamos acompanhar na reportagem como foi finalizado o julgamento do habeas corpus de Antônio Palocci. O julgamento foi retomado com o voto da ministra Rosa Weber. Ela negou a possibilidade de conceder habeas corpus de ofício para permitir a liberdade de Antônio Palocci. Um dos argumentos foi que, livre, o ex-ministro poderia cometer novos crimes. Esse também foi o entendimento dos ministros Edson Fachin, relator do habeas corpus, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux, que se manifestaram ao final da sessão de ontem. Assim como Sua Excelência, eu não conheci do habeas corpus em função da alteração do título prisional. Entendo que não haveria como aqui chegar à conclusão diversa na linha da jurisprudência que construímos na primeira turma, que a falta de compreensão contrária do plenário me leva a reafirmar. Em seguida, votaram os ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Marco Aurélio. Para eles, não há motivos suficientes para manter a prisão preventiva de Palocci. O princípio da presunção de inocência, Constituição Federal, artigo 5º, 57, como norma de tratamento, significa que, diante do estado de inocência que ele é assegurado, o imputado no curso da persecução penal não pode ser tratado como culpado nem ser a esse equiparado. Não vislumbro presente os requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva do paciente, sobretudo após a prolação da sentença, não havendo ainda nenhum dado de ordem subjetiva que aponte para a necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente. Quanto à garantia de ordem pública, tenho que a prisão não mais se sustenta como medida necessária. O paciente teria perpetrado delitos ligados a funções públicas e a cargos no Partido dos Trabalhadores. Atualmente não ocupa cargos públicos, é notória a sua desfiliação do Partido dos Trabalhadores. O paciente está preso sem culpa formada há 1 ano, 6 meses e 24 dias. Não pode haver qualquer dúvida a respeito. As últimas manifestações foram do ministro Celso de Mello e da presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia. O decano da corte disse que não poderia conceder o habeas corpus de ofício porque há fatos concretos que indicam que, solto, Palocci pode voltar a cometer atos de corrupção da mesma forma que fez quando foi preso preventivamente em 2016, segundo a Procuradoria-Geral da República. A soltura do paciente constitui risco efetivo à ordem pública ante a possibilidade, que é concreta, de reiteração delitiva. A ministra Carmen Lúcia também negou o pedido de liberdade do ex-ministro. Os crimes foram praticados no mundo das sombras, através de transações subrepetícias, tornando inviável a adoção de medidas cautelares alternativas que possam prevenir a continuidade da prática delitiva, inclusive o recebimento, saldo de propina, novas operações de lavagem de dinheiro ou prevenir a dissipação dos ativos criminosos ou a supressão de provas.
Para comentar a sessão plenária de hoje, nós vamos falar com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccolotto. Karina, boa noite. Boa noite, William. Na sessão de ontem, 5 ministros entenderam que o habeas corpus podia ser julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Exato. Foram vencidos. Hoje, desses 5, apenas o Celso de Mello negou a ordem, não foi isso? Quais foram os fundamentos apresentados? Exatamente, William. Na sessão plenária de ontem, aquelas votações que acabaram acontecendo entenderam que o pedido desse habeas corpus restaria prejudicado em razão da sentença penal condenatória posterior à impetração do habeas corpus. Ficaram vencidos os ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio, Dias Toffoli e ministro Celso de Mello. Na sessão de ontem, iniciou-se a discussão sobre a concessão ou não desse habeas corpus de ofício, ou seja, quando um juiz verifica em qualquer processo penal que aquele constrangimento, aquela constrição da liberdade, ela viola qualquer direito fundamental ou a Constituição, ou ela é ilegal ou arbitrária, essa ordem pode ser concedida de ofício para se mandar libertar e colocar solta aquela pessoa que ilegalmente estaria presa. E o ministro Edson Fachin passou então a votar e negou a ordem, foi seguido por alguns ministros e na sessão de hoje, com o encerramento desse julgamento do habeas corpus, o ministro Celso de Mello, ao contrário dos demais que ontem, como você disse, havia entendido que o habeas corpus podia ser conhecido e votado, ele entendeu que os argumentos trazidos pela defesa para se afastar a prisão preventiva não deveriam prevalecer e, com isso, negava a ordem. Os ministros Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e ministro Dias Toffoli, cada um dentro dos seus fundamentos, argumentaram, dentre outros, os fatos de que a prisão preventiva ela já se estendia há muito tempo sem a formação de culpa, então a alegação de excesso de prazo na prisão seria suficiente para conceder o habeas corpus, a ordem de habeas corpus e soltar o ex-ministro Antônio Palocci. Um outro argumento também trazido pelo ministro Dias Toffoli foi que a manutenção da prisão do ex-ministro após a sentença condenatória de primeira instância seria como um início da execução provisória da pena e isso não seria possível, portanto, ele acabava concedendo a ordem. Então, esses argumentos trazidos por esses ministros, que ontem conheciam e entendiam plenamente possível deliberar sobre o pedido, concederam a ordem, exceto o ministro Celso de Mello, que acabou entendendo que não estavam presentes os requisitos para a revogação da preventiva. Mantida, então, a preventiva do ex-ministro Antônio Palocci. Ok, Karina. Obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Eu que agradeço.